Olá galera, bem-vindos de volta agora à nossa aula sobre geometria molecular. Então, como vocês viram na nossa última aula, a gente vai dar ênfase às substâncias que serão formadas por ligações covalentes. Então, na última aula, eu te mostrei como é que vai ser essa formação desses tipos de ligações, que são essas ligações covalentes polares ou apolares. Toda vez que uma substância vai ser formada, quando você vai ter a união de átomos diferentes ou átomos iguais, elas irão adquirir uma certa geometria. Dentro da química inorgânica do nosso conteúdo, você vai ter 8 tipos de geometria. Mas, nesse momento, para sua importância, onde é mais recorrente também nas questões, nós vamos trabalhar com essas 4. Essas 4 geometrias, elas estão presentes na maioria dos exercícios, bem como são as mais cobradas também nos exercícios de vestibulares, nas questões de vestibulares. Por que é importante você saber geometria, gente? A geometria, ela vai justamente definir para você a polaridade de uma molécula. Então, quando você estava lá no 9º ano, em que tu aprendeste que tem substâncias que não conseguem se misturar, na física a gente aprende que é por causa da densidade. Na química, nós vamos aprender que é por causa da nossa polaridade. Então, substâncias que têm polaridades diferentes, elas não conseguem se misturar. E substâncias que têm polaridades iguais, elas se misturam muito bem, ou polaridades similares. Então, a geometria molecular dentro da química inorgânica, ela vai te dizer a substância que é capaz de se misturar com a outra por causa da nossa polaridade. Então, quem são as 4 geometrias que nós vamos estudar? É a geometria linear, a geometria trigonal plana, a geometria tetraédrica e a geometria piramidal. Cada geometria, ela vai ter uma estrutura, que é como tu vais reconhecer a substância que possa ter uma determinada geometria. Então, cada uma delas, elas vão ter uma certa polaridade. Então, quando você pega uma substância, tu vais aprender qual vai ser o tipo de geometria e qual vai ser o tipo da polaridade. A primeira geometria que a gente estuda é a geometria linear. A geometria linear é aquela geometria que vai formar uma reta, por isso o nome linear, forma uma reta. Quais as substâncias que elas podem ter essa geometria? São substâncias, aqui nós temos a estrutura padrão, são as substâncias que terão esse formato aqui, o XY, ou seja, um átomo unido com outro. Resumindo, sem aqueles números que ficam embaixo, é quando os números dos numeradores é 1 e 1. Então, quais são os nossos exemplos aqui? Nós temos o ácido iodídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o CO2. Mas, professora, o CO2 ele não tem essa estrutura. Exatamente. É por isso que o CO2 ele vai ser uma exceção. Ele é uma exceção, gente. O CO2 é uma das pouquíssimas substâncias que não tem essa estrutura, mas ele vai ter a geometria linear. Na nossa última aula, no nosso último vídeo, eu te mostrei como é formado o CO2 através das ligações covalentes. E tu observas que ele vai formar como se fosse uma reta. Por que isso acontece? Porque a eletronegatividade do carbono, ela é bem perto da do oxigênio. Como assim, professora? Olha lá, quando você pega a fila de eletronegatividade, o que tu vais observar? Como é essa fila? Quem é essa fila? Essa fila são esses caras aqui, olha. O fui ontem no clube, briguei e saí correndo para
hospital. E bem aqui nós vamos ter os metais. Então, esses átomos aqui são os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, esses caras aqui, eles têm eletronegatividades muito semelhantes. Lá no ensino superior, a gente aprende que essa fila não é representada por esse sinal, mas sim com sinal de igualdade similar, igualdade próxima. Então, o carbono fica bem pertinho do oxigênio porque eles são átomos com eletronegatividade muito próximas, muito perto. Então, isso faz com que eles tenham essa questão de eles estarem perto um do outro. Então, é por isso que o CO2 ele vai ser considerado uma substância linear. Além dessas substâncias, tu também vai ter os gases. Quem são os gases? Gás cloro, gás hidrogênio, gás oxigênio, com exceção do gás ozônio. O gás ozônio não vai ser uma substância de geometria linear. Depois que a gente estuda, gente, a geometria linear, a nossa próxima geometria vai ser a geometria, deixa eu só terminar isso aqui, porque eu não sei rodar a vinheta, acreditem, eu sou péssima. E a nossa próxima geometria que a gente vai estudar é a geometria trigonal plana. Trigonal plana. Mas antes da gente entrar nessa geometria trigonal plana, é importante que tu saiba o seguinte. Quando a gente fala em polaridade, é a questão da sobra ou não sobra de elétrons. Isso a gente vê muito mais evidente nessas três geometrias aqui, a trigonal, a tetraédrica e a piramidal. A linear, geralmente, são substâncias apolares, são os gases. Mas vai ter substâncias que elas serão polares. Como eu vou saber, Bárbara? Dependendo dos átomos com quem estiverem ligados. Os halogênios, que é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, são átomos muito eletronegativos. Então, quando eles estão ligados com o hidrogênio, a diferença de eletronegatividade entre eles é muito grande. Logo, os ácidos que estavam aqui como exemplos, eles serão ácidos polares. Eles têm a capacidade de se misturar em água. Agora, quando você vai ter os gases, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás cloro, serão gases apolares. Porque vai ser a união de dois átomos iguais, então você não vai ter a diferença de eletronegatividade. Então, quando você for trabalhar com geometria linear, observe quem é a substância antes de você dizer se ela é polar ou apolar. Grave bem isso. Ácidos têm uma grande solubilidade em água. Ácidos têm uma grande solubilidade em água. Então, eles conseguem se solubilizar muito bem em água, beleza? A trigonal plana, que é a nossa segunda geometria, é aquela geometria que vai formar o que? Forma triângulo. Por isso o nome trigonal. Ela vai formar um triângulo. Como vai ser a estrutura desses carinhas? Como vai ser a estrutura de uma geometria trigonal plana? Então, aqui, ó, aqui eu vou colocar para você a estrutura. A estrutura de substâncias trigonais planas vai ser essa daqui, ó. Estrutura. A estrutura delas é o X, Y, 3. Então, quando você olhar substâncias que tenham esse padrão aqui, olha, que apresentem esse padrão de estrutura, você pode ter
uma geometria trigonal plana. Quem é o exemplo mais comum de aparecer? O exemplo mais comum que nós temos de trigonal plana vai ser justamente a substância fluoreto de boro, o fluoreto de boro. Então, essa substância aqui, ela é um exemplo muito comum de trigonal plana. Agora, como tu vai montar esse cara aí? Como a gente vai saber, Bárbara, que vai ser um trigonal plana? É aí que vem o nosso exemplo. Apagando desse lado aqui, vamos ver como é que vai ficar. A primeira coisa que você vai ter que saber, criança, quem vai ser o meu átomo central na substância? Quem é? Observe que você tem o boro aqui. O boro é da família 3A, mas o boro é uma exceção. Ele é um ametal, ele não é metal, tá, gente? O boro é uma exceção da família 3A. E nós temos o flúor. Na nossa última aula, a gente viu que os elementos que estão em menor quantidade são os elementos que serão o nosso átomo central. Então, aqui eu tenho um boro e aqui eu tenho 3 flúor. Logo, quem vai ser meu átomo central? Meu átomo central vai ser o boro. Por que o boro? Porque o boro está em menor quantidade. Então, aqui você vai escrever o Bzinho de boro, o Bzinho de Bárbara, que sou eu, né? O Bzinho, e você vai colocar ali no centro. Se o boro faz parte da família 3A, ele vai ter quantos elétrons? Ele vai ter 3 elétrons. Ah, mas Bárbara, como é que tu sabe a posição das bolinhas? Galera, veja bem. Quando você vai trabalhar com geometria, você tem que ter 2 coisas em mente. A primeira, a estrutura, tá? A estrutura padronizada de uma determinada geometria. Então, a estrutura padronizada da geometria trigonal plana é o XY3. E se a substância vai ser polar e apolar. E é agora que a gente vai entrar nesse detalhe. Olha lá. Eu tenho o boro, que vai ter 3 elétrons, porque ele faz parte da família 3A. Ele está ligado com 3 átomos de flúor. Então, quem serão meus átomos de flúor? Eu vou ter os átomos de flúor bem aqui, ó, perto das bolinhas. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, os outros elementos sempre vão estar muito distantes deles por causa dessa diferença de eletronegatividade. Então, você observa que os átomos de flúor estão longe do nosso boro. O que você vai fazer? O átomo de flúor, ele faz parte da família 7A. Se ele faz parte da família 7A, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Para chegar em 8, ele precisa de quantos elétrons? De 1 elétron. Então, ele precisa fazer quantas ligações? Uma única ligação. Para que servem as ligações covalentes? Para que os átomos consigam chegar a 8 elétrons na camada de valência. Como a gente vai saber a quantidade de ligações? Dependendo das nossas famílias. É por isso que as ligações covalentes, elas estão muito presente nas geometrias, porque a partir dessas ligações a gente consegue saber quantos elétrons cada átomo vai ter. Então, veja bem, cada flúor vai ter quantos elétrons? 7 elétrons. Então, você vai colocar quantas bolinhas? 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa aqui, você vai colocar 7 bolinhas. Então, aproveitem as canetinhas coloridas de vocês, como a minha blusa, né, bem colorida. Aproveite bem as canetinhas coloridas para você colocar essas bolinhas para elas ficarem muito bem representadas, para você não se confundir.
O que você vai fazer agora? O boro é da família 3A, beleza? Ele é o meu átomo central porque ele está em menor quantidade. O Flu é da família 7A, ele tem 7 elétrons. Ele pode fazer quantas ligações? Uma ligação. Então, cada átomo de Flu vai fazer uma ligação com o meu boro. Ele vai fazer uma ligação com o meu boro. O meu boro tinha 3 elétrons e os 3 elétrons foram compartilhados com o Flu. Então você observa que não ficou nenhuma bolinha sobrando aonde? No meu átomo central. Então, quando não ocorre sobra de elétrons no átomo central, nós dizemos que a substância ela é uma substância apolar. Como assim, Bárbara? Pois é por isso que eu vou anotar isso para vocês anotarem no caderno de vocês. Porque é muito importante você saber isso, gente. É isso que vai salvar a tua pele na hora de você fazer as questões. Então, olhe lá, olha essa observação aqui, ó. Essa observação importante desse conteúdo. O segredo desse conteúdo é você saber isso daqui. Quando não sobra elétrons quando não sobra elétrons vou até colocar de outra cor para você enxergar. Átomo central. Quando não sobra elétrons no átomo central, o que vai acontecer? A substância será apolar. Então, quando você não tem sobra de átomos no átomo central, gente, isso era uma coisa que me confundia muito quando o professor ia falar. Quando não sobra elétrons é apolar, quando sobra elétrons é polar, e eu ficava, meu Deus, como é que eu vou saber isso? É por isso que eu estou colocando por escrito. É o átomo central, gente, é o átomo central. Quando não sobra elétrons nesse átomo central, você vai ter uma substância apolar. Show de bola? Então, galera, na próxima aula a gente vai estudar as 2 últimas geometrias para a gente só fazer exercício depois, tá bom? Então, aqui fica o meu abraço para ti, fica o meu beijo. Tô dizendo que eu tô aqui morrendo de saudade de estar com vocês, da gente ter aquele aconchego, aquela nossa energia, aqueles nossos momentos. Espero que a gente volte o mais breve possível, tá, galera? Enquanto isso, continue se dedicando, foco. Eu espero que esse conteúdo aqui, pelo menos essa parte dele, tenha ficado bem firme na tua mente. Qualquer coisa, você manda aquele WhatsApp, aquela mensagem, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima aula, tá? Tchau, tchau, gente!